A Bíblia hebraica nos diz que Deus assobiava. Sim, acredite. No texto hebraico de Zacarias, capítulo 10, e versículo 8, Deus diz: Assobiarei para reuni-los, porque eu os resgatei. Eles serão tão numerosos como eram. A palavra usada aqui é Ishireká, que é uma forma do verbo sharak. Sharak significa assobiar e Shireká significa eu assobiarei. No contexto, Deus está chamando o seu povo de volta, como um pastor chama suas ovelhas. É um detalhe pequeno, mas mostra o quanto a Bíblia hebraica está cheia de imagens fortes e poéticas, até com o som. Aquele versículo que Jesus disse para os discípulos: se te obrigarem a andar uma milha, anda duas. Uma milha equivale a mais ou menos 1,5 km. Tem outro versículo que diz que Jesus se afastou para orar no Getsemane, é um tiro de pedra, que equivale a mais ou menos quase 20 metros. E os discípulos, em Atos 1, diz que estavam no Monte das Oliveiras e foram para Jerusalém. E a distância era a jornada de um sábado, aproximadamente 900 metros. E aí, sabia dessas medidas? A palavra álcool não foi criada por acaso. Ela vem do árabe antigo, alcool, que significa corpo que devora o espírito. Agora pense, por que você acha que chamam vodka, gin, whisky e rum de spirits? Espíritos? A resposta não está no sabor, está na dimensão invisível. Você não está ingerindo uma substância, você está abrindo um portal. Quando o álcool entra no seu sangue, ele silencia sua consciência mais alta, destrói conexões entre o corpo e a alma, suprime sua glândula pineal, e o que sobra é um corpo vazio. E onde há um corpo vazio, há espaço para ocupação. Os antigos chamavam isso de jinn, criaturas invisíveis, gênios, parasitas dimensionais, os mesmos que deram origem à palavra jinx, que hoje você chama de azar. Mas não é azar, é contaminação espiritual. Você percebe como tudo se conecta? Quando alguém fica bêbado, dizemos que não era ele mesmo, e não era, porque não estava mais sozinho ali dentro. Você acha isso loucura? Então olhe os símbolos. A marca de álcool do Jay-Z, por exemplo, carrega a cruz de Lorena, o emblema dos templários, uma das ordens mais altas da maçonaria. Essa cruz foi usada por séculos em rituais de invocação e controle energético. Eles não colocam esses símbolos por estética, colocam porque sabem que funcionam. Eles sabem que o álcool não apenas entorpece, ele abre frestas no seu campo eletromagnético, abre portais que você não enxerga, e nesse vácuo algo entra. Você nunca foi apenas um consumidor, foi um hospedeiro. E ainda assim, álcool é legal, facilmente acessível, barato, normalizado, celebrado. Enquanto isso, substâncias que curam, que expandem, que revelam, são ilegais. Você acha isso coincidência? Governos, indústrias, artistas e ordens ocultas sabem disso há séculos. Eles não querem que você sinta sua alma, querem que você sinta sede. Sede por dopamina, sede por distração, sede por escapar de si mesmo. O álcool foi romantizado para que você o deseje. E quanto mais a sociedade bebe, mais ela esquece, mais ela ignora, mais ela desce, mais ela se torna massa moldável, manipulável, vulnerável. Você foi ensinado que beber é social, mas nada é mais solitário do que estar desconectado da própria alma. A verdadeira rebelião começa quando você volta para dentro de si e fecha a porta para tudo que te tira de lá. Para ter acesso a esse livro original e em português do conteúdo do vídeo, acesse o link na bio. Olá, tudo bem? Como vocês estão? O meu nome é Oliveira e hoje, dia 3 de maio de 2025, são exatamente 4 horas e 50 minutos da manhã. Iremos entrar já no primeiro horário do dia, e quando se fala do dia, é o raio do sol, tá? Estamos no 7º dia do calendário solar e para muitos hoje é um dia santo. Mas a Bíblia, ela nos dá um outro tipo de calendário
para buscarmos a santidade de uma forma mais qualificada. Então, eu vou aqui agora abrir nesse livrinho aqui, porque cadê você aqui? É na página 103. Na página 103. E sabe o que eu acho engraçado? Eles pegaram um livro de Ellen White e transcreveram o nome como sendo Jeová. Enfim, mas deixa isso quieto. E está assim o subtítulo: O céu e a terra transformados. Página 103 do livro Decifrando o Futuro. E está assim, ó. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Hebreus, capítulo 12, 25 e 26. Também estava quieto ali, aí é só vir para cá que você começa. O que tu quer aí? O que tu quer aí? Não tem nada aí, ó. Para com isso. Não está muito distante o tempo em que o Criador se levantará para vindicar sua autoridade insultada. O Criador sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Às vezes eu falo Criador, aí só quando eu começo a ler um pouquinho mais para frente que eu vejo que não é o Criador, é o Salvador. Porque é um negócio tão esquisito as pessoas acreditarem numa trindade ao qual, no mesmo tempo, ele é bom, ele é mau, ele é o que faz, ele é o que se sujeita. Aí quando você vê, é só para criar confusão. Mas enfim, aqui é Salvador. O Salvador sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Ele não vai sair do lugar de nada para castigar nada. Isso eu não consigo entender. Por que as pessoas querem crer nisso? Qual seria o motivo de eu ser castigado porque eu escolhi não segui-lo? É uma coisa tão doida. É uma coisa tão doida, tão maluca. Ah, você vai ser castigado porque você não segue. Eu não vou ser castigado em nada. Eu só vou deixar de existir se eu não o sigo. Ele volta. E eu não sou encontrado no livro que me dá direito à salvação, eu só vou deixar de existir. Qual seria o propósito de haver um castigo eterno para quem não o segue? Não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Você o segue para ver se você consegue ser salvo ou você o rejeita. Porque você vai viver a vida da forma que você quer nesse mundo e sabe que não tem direito à salvação. Esse papo que
Não bebo, não fumo, não cheiro, não me deito com mulher aqui, não me deito com mulher ali, não me deito com homem aqui, não me deito com homem ali. Tu sabe que isso é tudo balela. Porque isso não te qualifica em nada para a salvação. A salvação está muito além. A salvação está por aquilo que você expressa de caráter. A salvação está por aquilo que você se expressa em saber servir, em se curvar. A única opinião que você tem que passar a ter é que você não é mais dono de você e você não tem mais direito a nada. E é isso que a Bíblia nos fala. E quando você pega livros que não são multifuncionais, isso é, não são livros que é tipo lá em cima, como sendo a peça central de uma coisa maravilhosa, porque é isso que vários escritores evangélicos fazem, mentindo na cara de pau. Aí você pega livros assim, ó, e fala de castigo, 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 mas só que não é castigo. Você não tem direito de escolha, você segue a Cristo para ver se salva, ou você o rejeita e vai viver conforme o mundo, com todos os sofrimentos que o mundo vai te trazer, porque eu também, não seguindo o mundo, seguindo a Cristo, eu também sofro desses problemas que o mundo traz, só que bem menos, porque é essa a questão. Eu sofro menos do que aquele que está no mundo. Eu sofro bem menos. Mas o sofrimento é para todos. Para terminar a leitura. Isaías capítulo 26, 21. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Malaquias capítulo 3, versículo 22. O povo de Arrudim, por causa da sua pecaminosidade, foi proibido de aproximar-se do monte quando o Criador estava para descer sobre ele e proclamar sua lei, para que não fossem consumidos pela ardente glória da sua presença. Página 103. Ninguém foi proibido de nada. Ninguém foi proibido de nada. O medo que as pessoas têm, a crendice que as pessoas têm, é que faz as mesmas fazer com que elas acreditem em coisas que não tem nada proibindo, nada escrito. Então, o que acontece? No Salmos 26 está escrito assim, ó, vou ler aqui, tá? Eu estou com a... E o Salmos 26 está escrito assim, ó. O Criador, se meu juiz, pois com integridade tenho caminhado pela vida fora e não vacilei em minha confiança. Examina-me e submete-me à prova. Sonda meus sentimentos. O gato quase que derruba tudo aqui.
Agora ele tá ali com a patinha ali, fazendo zoeira ali. Então, gente, ó, o gato tá alimentado, tá com água. Se ele ficar miando, vai ficar miando. Não vou botar ele pra dentro, não. Então vamos lá. Examine-me, Criador, e submete-me a provas. Sonda meus sentimentos em minha mente. Diante dos meus olhos contemplo o teu fiel amor e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com pessoas falsas, nem caminho com os hipócritas. Detesto a reunião dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo minhas mãos em sinal de inocência e assim poderei andar ao redor do teu altar. Ergo minha voz para cantar hinos de gratidão e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, ó Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde tua glória permanece. Não se fez minha alma com a dos ímpios, nem minha vida com a dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos e a prática do suborno lhes é peculiar. Mas eu vivo em integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na verdade e perante a grande assembleia bendirei o Senhor ou o teu nome. Gente, por muito tempo, eu venho falando sobre retidão de caráter, retidão. Por mais que eu venha, fale, mostre, as pessoas cada vez mais elas vão se descuidando, entrando em uma perversidade, fazendo coisas que não agradam. Então, o que acontece? Dentro dessa descrição que eu estou falando, é porque esse óculos aqui ele reflete a luz aí do celular, aí eu fico perturbado para deixar ele no meu rosto. Mas assim, deixa eu falar uma coisa para você. Dentro dessa perversidade que as pessoas estão fazendo consigo mesmo, eu falo assim, gente, ninguém é perfeito, cada um sabe onde que o calo aperta, mas o que mais vale? Perder a salvação ou no calor ter um ar-condicionado porque seu relógio está no gato? Porque, pensa bem, tirando uma pessoa ou outra que tem problemas graves de saúde, que o calor significa morte, e eu não vou ficar aqui falando para a pessoa que é melhor morrer do que perder a salvação, que aí seria uma conversa maluca. Não que seja mentira eu falar que melhor é morrer do que perder a salvação, porque eu não estou mentindo em nada em falar isso, mas eu não sei quem é que escuta o que eu falo. Essa minha voz chega em pessoas que têm problemas sérios de depressão, qualquer outra coisa, vai ser o estopim. Então eu não vou falar isso. E se você tiver depressão, se você já foi diagnosticado com depressão, com bipolaridade ou qualquer outra coisa, não se mate, não morra. Busque ajuda profissional, busque ajuda familiar, busque ajuda, mas não morra. E nem se mate, não se corte, não se fira. Você é uma pessoa especial.
Só que você tem que entender isso dentro de você, tá bom? Isso aqui é conversa assim para a gente só dialogar, não é literalmente. Pá, eu falo de pecado, eu não falo de morte, eu falo de pecado. Pecado, não é de morte, pecado, tá bom? Eu tô aqui na página 687 do Apócrifo e vem falando assim, ó, capítulo 34 do livro Evangelho de Valentino. E o Salvador, continuando, disse a seus discípulos: ouve, porque vou falar-vos da glória dos que pertencem às alturas, e como são, segundo vos falei até aqui. Quando eu vos conduzi à região do último fundamento do tesouro da luz, e quando eu vos conduzi a essas regiões para que vejais a glória que há ali, a região do patrimônio da luz não estará em vossos pensamentos, mais do que a imagem da região do mundo. E isso por causa da grandeza do último fundamento e da grande luz que há ali. E vos falarei da glória do companheiro que está acima do companheiro menor. E vos falarei das regiões que estão acima dos companheiros. Nada há neste mundo que lhe se possa comparar, nenhuma semelhança que as pessoas expressam. Que eu possa expressar, desculpa, né, pessoas? Que eu possa expressar. Nenhuma luz, nenhuma força que possa ser posta em paralelo com eles, porque não há meio de explicar neste mundo como são as coisas de que fala. E quando o Salvador acabou de falar, Madalena adiantou-se e disse: Salvador, não te aborreças comigo. Se eu quero averiguar tudo com interesse e zelo, porque é com o fim de que meus irmãos o anunciem a raça dos homens, e para que os homens, ouvindo-os, acreditem. Acreditando neles, se salvem dos severos tormentos que os malvados arcondes lhe infligiram, e para que os homens cheguem ao reino dos céus, porque nós não, não somos misericordiosos apenas para conosco, mesmo mais sentimos misericórdia de toda a raça humana, e não queremos que ela sofra tormentos cruéis. E por isso nos informamos de todas as coisas com ardor, para que nossos irmãos os anunciem a toda a raça dos homens, e para que não caiam nas mãos dos cruéis arcondes das trevas, e para que sejam poupados ao sofrimento das trevas exteriores. Das trevas exteriores. Eu li aqui o Salmo 26. Primeiro eu li aqui a página 103. Salmo 26. E página 387, 388. Capítulo 34. O que isso tem em comum? Aqui fala de juiz. Aqui fala de juízo. E aqui fala sobre o que devemos fazer para que os arcondes, ou demônios, ou o que você quiser chamar, seres menores, não venham sublimar sobre nós. Aí eu falo uma coisa para você.
O que é preferível? Gato no relógio ou salvação? DVSPC Serasa ou salvação? Ser o último a chegar na empresa e o primeiro a sair ou a salvação? Ser dono de carro, casa, qualquer outra coisa nesse mundo praticando injustiça ou a salvação? São coisas que, se você parar para analisar, é escolha. É escolha. Você já percebeu que você tem que escolher aquilo que o mundo te serve de maneira errada ou a salvação? E se escolhemos a salvação, a gente acaba contrariando o mundo. Aí sabe o que acontece? Aquilo que gerava R$ 1.000 por dia passa a gerar 100 por dia, se chegar a ser 100 por dia. Mas uma coisa é você gerar R$ 10 por dia debaixo de bênção. E a outra coisa é você gerar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 por dia debaixo da maldição. A maldição traz prostituição, a maldição traz vícios, a maldição traz tormentas incalculáveis, porque todas as pessoas que te cercam são tão falsas ou piores do que você. E as pessoas que te cercam, a finalidade delas é terem o que você já tem. E se você ainda está perto de pessoas que têm mais do que você, essa pessoa que tem mais do que você, com toda certeza, vai querer te tomar o que tu tem. O mundo é assim. Mas quando você se converte, quando você entende, quando você começa a praticar a justiça, os R$ 10, ele consegue ser na sua mão algo muito maior do que 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, porque você está debaixo de bênção, não é debaixo de maldição. A prostituta fica longe, ou o prostituto, né? A droga, maconha, cocaína, crack, bebida, tudo fica longe. Tudo fica longe querendo te sugar. Não é que fica longe porque te vê, não. Todos eles não têm condições de chegar perto, mas todos eles ficam esperando só uma oportunidade para te sugar. O remédio tarja preta, o matador, o falsário, nada disso se aproxima de você. Mas fica de longe, esperando só um vacilozinho para te sugar. E se conseguir tocar em você, a cobrança é alta. E se você não tiver força, vai ser sugado até desaparecer. Nem esterco vira. Desaparece literal. Aí eu volto a perguntar para você de novo. O que mais vale a pena? O gato no relógio, o gato no hidrômetro, o carro conseguido aí de forma errada, porque as pessoas que você põe para trabalhar para você, você não dá nenhum tipo de assistência legal? Porque viver no evangelho qualquer um pode falar que vive. Viver na mentira qualquer um pode falar que vive. Porque o mundo é cheio de mentirosos. Tu acha que as pessoas não usam isso aqui, abrem uma placa religiosa e usam isso aqui para falar que é convertido para ter ganho próprio? Usa. Da mesma forma que se você for lá de macumba, tem muito macumbeiro que não é macumbeiro, não. Tem muito macumbeiro que não é macumbeiro.
enganador. Efésios capítulo 2, versículo 1 fala assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destindos à ira. No entanto, o Criador, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-se a vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça, somos salvos. Pela graça, somos salvos. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. A graça não é de graça. Quando eu falo isso, as pessoas não entendem, mas não é de graça. Porque para eu ser agraciado, eu tenho que me esforçar. Me esforçar a não pecar, me esforçar a ser justo, me esforçar a ser caridoso, me esforçar em ser manso, me esforçar. Se eu não faço nada disso, aonde que está a graça? Se eu não souber agraciar o meu próximo, com tudo isso que eu acabei de falar agora sobre mim, como é que o meu Pai Celestial vai me agraciar? Volto a falar para você. Vale a pena ter gato no relógio? Vale a pena dever e não pagar? Vale a pena viver em uma situação que tira tudo que é bom e belo da tua vida por causa de dinheiro, carro ou conforto? Você pode até seguir esses homens, essas mulheres, e as pregações são multi-ovacionais, né? que te põe acima de tudo e de todos, faz você acreditar que o seu lugar de mérito é entre a riqueza. Pode seguir. Só que essas mesmas pessoas, você não conhece, você não sabe como que elas seguem as vidas. Então, dentro dessa capacidade, eu volto a falar para você. Busque a retenção, busque a sabedoria, busque a sua forma de entender e melhorar. A graça não é de graça. Aprenda a agraciar os outros para você ser agraciada. O meu nome é Oliveira. Hoje, dia 3 de maio de 2025, deve ser umas 5h20 da manhã, mais ou menos. Eu não sei o horário, porque eu estou sem relógio. Mas deve ser mais ou menos isso. Agora eu vou me aprontar com um monte. E peço, se inscreva no canal, compartilha, dê um like, tá bom? Eu não sei se vou pôr aqui. Mas se eu pôr, é o Pix aí para você ajudar o canal.